coisa se complicou. São 400 de Baal pra te afrontar. Não tenho medo, sirvo ao Deus de Israel. O meu trabalho é só arrumar o altar. São 450 de Azera. Eu vou clamar. Deus vai mandar fogo na terra. Saúde é coisa séria. Agora em seu rádio, dicas de saúde. Tudo o que você precisa para manter uma vida saudável. Saúde, bem-estar, qualidade de vida. A partir de agora, sua saúde é destaque no seu rádio. Momento Saúde. Momento Saúde. Momento Saúde. Bem, amigo, chegou a hora de falar do tema do programa de hoje, que é Saúde do Homem. E para começar com fé e esperança, escute este versículo. 3 João, capítulo 1, versículo 2. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. E o nosso primeiro tópico é câncer de próstata. Imagine que você está com aquela vontade desesperadora de urinar e não encontra um banheiro. A bexiga está tão cheia que chega a doer. Finalmente você acha um lugar qualquer, corre e consegue aliviar. Que alívio, não é? Isso acontece porque nosso corpo tem um sistema urinário bem planejado por Deus. Ele é composto pelos rins, pelos uréteres, pela bexiga e pela uretra. Pois é, essa é uma situação comum na vida de qualquer pessoa, homem ou mulher. A bexiga enche, avisa o seu dono que é hora de esvaziar. E tudo segue normalmente, aguardando para o próximo enchimento. E assim caminhamos nós durante anos. Alguns homens não se dão ao luxo de procurar um lugar reservado. Você sabe bem do que estou falando. Ao contrário das mulheres, que sempre têm que ter um lugar exclusivo para elas. Diferente das mulheres também, os homens têm um órgão exclusivo chamado próstata, que faz parte do caminho por onde passa a urina. A próstata é uma glândula do tamanho de uma ameixa, com consistência mais firme, localizada logo abaixo da bexiga e ao redor da uretra. Ela pesa cerca de 20 gramas e tem uma função muito importante: produzir um líquido que se mistura ao conteúdo das vesículas seminais, formando o esperma. Esse líquido tem como principal função ajudar os espermatozoides a se locomoverem com mais agilidade em direção ao útero da mulher durante o ato sexual. A próstata também auxilia na expulsão do esperma como pressão necessária para cumprir uma missão de vida, alcançar o óvulo e, se for da vontade de Deus, gerar uma nova vida. Acontece que a próstata pode adoecer, principalmente após os 40 anos. E os 3 principais problemas são chamados pela medicina de: primeiro, hiperplasia
prostática benigna, HPB, que é um aumento benigno da próstata. Segundo, prostatite, que é a inflamação da próstata, muitas das vezes causada por infecções. E o problema mais grave, sabe qual é? É o que vamos dar ênfase hoje: câncer de próstata. O segundo tipo de câncer mais comum entre os homens, perdendo apenas para o câncer de pele. Cuidar da saúde, amigo, da próstata é um ato de amor próprio. Não espere os sintomas aparecerem. Prevenção é o melhor caminho. Devemos fazer todos os anos aquele exame de sangue, que é para o médico observar como anda a saúde da próstata. Seja você um jovem adulto ou já um senhor mais experiente, vale a pena conversar com o seu médico a este respeito. Vale a pena fazer os exames de rotina e ficar de olho nos sinais do corpo. Afinal, saúde masculina também merece atenção, respeito e cuidado. Por isso, o programa de hoje, já que é um programa especial pelo Dia do Homem, ele deseja que você, homem, saiba que este órgão, mesmo tão escondidinho, debaixo da bexiga, também fica doente, principalmente em homens acima de 40 anos. Além dos processos inflamatórios, que raramente ocorre em indivíduos mais jovens, os tumores de próstata são, sem dúvida, as condições mais preocupantes da atualidade. Isso se deve ao fato de que, no Brasil, com o crescimento e o envelhecimento da população, o número de casos de câncer de próstata também vem aumentando de forma proporcional. Por esse motivo, o programa de hoje, em homenagem ao Dia do Homem, aborda a importância da prevenção, que, felizmente, tem recebido atenção cada vez maior por parte das autoridades médicas no mundo todo, principalmente em novembro, na campanha Novembro Azul, por conta do Dia Internacional do Homem. No mundo todo, o Dia Nacional do Homem, 15 de julho, só é aqui no Brasil. Mas tem o Dia Internacional, que é em todo o mundo, que é 19 de novembro. Se até lá a gente resolver fazer um programa nesse estilo, em novembro a gente vai falar da saúde mental do homem. Mas hoje o principal assunto é a próstata. A próstata, até os 30 anos de idade, tende a manter um tamanho relativamente estável, graças à ação da testosterona, que é o hormônio masculino produzido continuamente desde a puberdade. Geralmente começa a ser produzido aos 12 anos em diante. No entanto, a partir dessa idade, esse órgão, da idade de 40 anos, esse órgão, próstata, começa a aumentar gradualmente de tamanho, numa média de cerca de 0,5 grama por ano,
Com o passar do tempo, pode atingir um volume entre 60 e 100 gramas, ou seja, de 3 a 5 vezes maior do que seu tamanho original na juventude. Vale ressaltar que nem todos os homens apresentarão o aumento natural da próstata, mas se na sua família tem caso de pessoas bem próximas, como o pai, que sofrem de próstata, o filho deve procurar se cuidar logo a partir dos 35 anos. Então, existe nós já falamos sobre a hiperplasia prostática benigna, ou simplesmente um tumor benigno da próstata. Mas o que preocupa mais é o maligno. No entanto, uma boa parte pode desenvolver um conjunto de sintomas chamado prostatismo, que se manifesta principalmente com as seguintes características: dificuldade para urinar. Isto inclui dificuldade para iniciar, manter ou finalizar o jato urinário, que pode sair de forma fraca ou entrecortada. Se der tempo, a gente apresenta as outras características. Devido a essa dificuldade, é comum que reste urina na bexiga após a micção, o que com o tempo pode favorecer o surgimento de infecções urinárias e, mais grave, a formação de pedras na bexiga. Pesquisei e descobri que a bexiga também pode lá mesmo ser formado pedras. Entre os tumores malignos de órgão sólido que afetam o homem, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os norte-americanos, e certamente esse dado pode ser estendido ao Brasil. Na maioria dos casos, quando diagnosticado na fase inicial, geralmente por volta dos 50 anos, o tumor ainda se encontra localizado, o que permite um tratamento conservador com boas chances de sucesso. Na maioria das vezes, o câncer de próstata é curável, especialmente por conta da sua localização anatômica. Veja bem, por estar encostada no reto, logo acima do orifício anal, a próstata pode ser facilmente examinada por meio do chamado toque retal. Através dessa técnica, o médico consegue deslizar o dedo pela superfície do órgão e identificar qualquer tipo de irregularidade que chame a atenção. Esse simples exame pode ser o suficiente para que o profissional solicite outros testes complementares a fim de investigar se essas alterações indicam ou não a presença de um câncer. Sabendo que o câncer de próstata costuma surgir e se desenvolver próximo à superfície do órgão, ao contrário da hiperplasia prostática benigna, que cresce a parte da região central conhecida como medula. Tudo isso eu descobri em sites médicos. Essa diferença anatômica explica por que o câncer de próstata, em geral, não afeta a micção e, portanto, não causa sintoma de prostatismo.
Por isso, o exame de toque retal é fundamental para descobrir o tumor ainda na fase precoce, o que facilitará o tratamento e que levará à cura. Quando descobrido tardio, pode não ter cura. Esse exame permite que o médico perceba alterações na superfície da próstata, mesmo na ausência de sintomas urinários. A recomendação é que homens a partir dos 50 anos realize esses exames pelo menos uma vez por ano. O câncer de próstata, como já mencionamos, em sua fase inicial, permanece restrito ao próprio órgão, o que torna possível um tratamento eficaz. No entanto, se não for diagnosticado e tratado a tempo, pode evoluir rapidamente, atingindo estrutura próxima, como as vesículas seminais, a uretra, a bexiga. Em estágio mais avançado, células cancerígenas podem se espalhar para órgãos distantes, como ossos, pulmões e fígado, tornando o tratamento muito mais difícil ou até inviável. A boa notícia é que as técnicas modernas de diagnóstico e tratamento, que inclui a cirurgia para a retirada da próstata, a quimioterapia e outras terapias associadas, têm trazido esperança a muitos homens. Graças a esses avanços, o que antes era motivo de tristeza e medo pode hoje se transformar em uma nova chance de vida, devolvendo a esperança e a felicidade a muitos pacientes. O que é preciso saber então? Basta deixarmos de lado a vergonha e superarmos os preconceitos. É hora de encarar com responsabilidade uma consulta com um médico urologista ou mesmo com um clínico geral e realizar exame de sangue. Aí o médico é que vai dizer se é preciso fazer o exame de toque retal. Só se for solicitado pelo médico, mas não fique com medo de fazer o exame de sangue. É bom se prevenir contra a doença deste órgão tão importante para nós homens. É um procedimento simples, rápido e que nada fere a dignidade do homem. Pelo contrário, demonstra consciência, coragem e cuidado com o próprio corpo. Afinal, se você não é capaz de amar e cuidar de si mesmo, como poderá amar verdadeiramente Deus? Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Como filhos de Deus, temos a responsabilidade de cuidar bem do nosso corpo, porque ele é o templo do Senhor. Eu quase não ia a médico, mas depois que fui diagnosticado com câncer de estômago, que passei por um processo de tratamento e de Jesus ter me curado, hoje em dia qualquer problema que eu perceba, já procuro o médico para colocar em dia. O apóstolo Paulo nos lembra em 1 Coríntios 3,17 o seguinte: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Isso mostra que Deus valoriza o nosso corpo e espera que nós também o valorizemos. Cuidar da saúde não é apenas uma questão física, mas também um ato espiritual, um sinal
de obediência e gratidão a Deus. Por isso, vá ao médico, faça seus exames, alimente-se bem, pratique atividade física e descanse. Zelar pela saúde é honrar a Deus. A palestra está muito boa, mas já tomamos bastante tempo. E vamos ouvir mais um louvor em homenagem ao Dia do Homem. Depois voltaremos. Vou ver se vai dar tempo com a segunda parte. Se não der tempo, a gente fica só com esta parte mesmo. Então vamos ouvir um belíssimo hino, Exército de Varões, o nome do louvor. Esse hino é de Lucivando Neres. Vai levantar um exército de varões, homens separados pra lutar e vencer. Encara o gigante, a forca e o leão, mata o urso, a serpente e o escorpião. Vai passando pela prova, glorificando a Deus. For preciso, eles adoram dentro da fornalha. Os leões não tocam neles, tem que jejuar. Pra esse exército, Deus para o sol e a lua, mas a vitória Ele dará. Não tem medo das afrontas de Golias, e nem tão pouco das ameaças de Jezabel. Esse exército tem a marca do sangue de Cristo e a proteção de Deus. Exército de varões, homens destemidos, cheios de poder, que entram na guerra mesmo sem temer, encara o gigante e sai vencedor. Exército de varões, entra no deserto adorando ao seu Deus, caçando arraial e mata o filisteu, vencendo em nome do Senhor. Ninguém toca quem Deus escolheu, ninguém mexe a quem Ele ungiu, ninguém zomba do povo que o poder varões, homens valorosos e fiéis. Ninguém passa na frente desse grande exército, já perdeu. Quando eles foram, Deus renova, Deus batiza, Deus transforma, Deus liberta, faz de um escravo governador.
Feliz Dia do Homem. Minha homenagem em alguns versículos bíblicos. Homem, você deixou para trás as coisas de menino. 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Homem de Deus. 1 Timóteo 6, 11. Parabéns, homens, pelo seu dia. Eu quero homenagear aos pastores, obreiros, homens de Deus que trabalham na obra do Senhor. Onde tem homem que ora, a igreja é diferente. Deus derrama a sua glória. Tem unção na vida do... Eu tinha dividido em duas partes sobre a saúde do homem. Mas a primeira parte já foi bem esclarecedora para nós. Eu quero agradecer a você que está interagindo conosco na live. Irmão Gerson diz saudações a todos de sua casa, missionária Edna Inácio. Irmã Edna diz o programa está uma bênção. Irmã Socorro Fernandes diz, eita glória a Deus poderoso, que coisa boa, é muito bom ser sabido. Isso é uma escola pai d'égua de boa. Parabéns, meu querido irmão Mimoso Antônio Carlos Santiago. Que Deus abençoe de uma maneira grandiosa. Amém. Obrigado pelo carinho, irmã Socorro. Irmã Isabel comentou aqui, boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Me chamou de presbítero, mas é diácono. Antônio Carlos Santiago, Deus abençoe você e sua família. E assim, obrigado também à missionária Marely Miller, que está assistindo a nossa programação. Pastor Mário Alves continua, Maria de Lourdes, Ruth Prado, Gugel Chaves, José Robalo, todos que estiverem à escuta do programa pelo rádio, ao pastor Antônio Juvenal, irmã Terezinha de Jesus, irmã Carmelita Inácio, irmão Luiz Trindade, a irmã Dina, irmão Luiz Araújo, Antônio Eliette, essa galera toda que nos ouve pelo rádio, um grande abraço. Estamos nos aproximando dos momentos finais e vamos agora ao quadro dos aniversariantes do dia. Mas onde tem homem de Deus, tem povo abençoado, tem palavra, tem ensino, unção do Senhor. Eu vejo homem de Deus aqui nesse lugar, tem obreiro abençoado para ele usar. Mas onde tem homem de Deus, tem povo abençoado, tem palavra, tem ensino, unção do Senhor. Eu vejo homem de Deus aqui nesse lugar, tem obreiro abençoado para Deus usar. Eu fico muito alegre quando chego numa igreja e vejo obreiros cheios da unção de Deus. Me lembro de Daniel, de Jó e Samuel.